Bendito Deus, Pai Santo, Senhor de toda glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome e aprender, Senhor, em Tua presença. Fala conosco, Senhor, nos dá a Tua graça, a Tua direção. Abençoa os nossos irmãos, toma em Tuas santas mãos cada vida, nos dá, Senhor, uma manhã de paz, um dia de paz. Nos dá, Senhor, a condição de continuar na Tua presença a cada dia da nossa vida. Nos ensina a escolher, meu Senhor, estar na Tua casa, na Tua presença entre os Teus servos, louvando, bendizendo e exaltando a Ti. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é continuar trazendo uma palavra. Precisamos, somos necessitados da bênção de Deus, somos carentes e estamos cada dia sendo provados pelas dificuldades do dia a dia, pelas pressões, uma sociedade corrompida, uma igreja perseguida, em parte contaminada. Hoje nós temos bem menos problema com perseguição. O gravíssimo problema de hoje é mais contaminação. Igrejas que estão sendo usadas como meio de vida, trampolim para a política, uma série de abusos e absurdos, e entristece a muitos, dificulta o trabalho pastoral e desacredita nossa pregação. O profeta Isaías clamava: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Era um prenúncio do Evangelho. E a maioria dos profetas, como servos de Deus, cumpriam a missão e morria sem conhecer a profundidade da sua própria missão. Hoje nós sabemos quem dá crédito à nossa pregação. Quando o sujeito prega a palavra de Deus, faz e acontece, e se envolve na política partidária, às vezes até para defender o crime, o criminoso, um sistema de perversidade e corrupção sem limite. Quando o sujeito defende a família, defende tal, de repente se descobre que ele tem uma outra. Então, quem deu crédito à nossa pregação? Nós somos provados pela palavra. O nosso texto hoje é Salmo 115. Mas vamos continuar. Temas maravilhosos que nos ajudam a compreender também a natureza do homem. Salmo 115, versículos 9 a 14. Confia no Senhor Israel. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Um tema para esta leitura, meus amados irmãos: as promessas de um Deus fiel. Nosso Deus. É maravilhoso a gente conhecer o Senhor, mesmo com toda a limitação que nós temos. O profeta Oséias conclamava: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor.
O Senhor, na sua bondade, Ele chama o que não existe à existência. Ele fala com as pessoas. Ele opera poderosamente na vida de homens e mulheres. Na economia de Deus, no tratar de Deus, a maneira de Deus tratar as pessoas, não vai fazer diferença se é uma pessoa de idade, se é uma pessoa jovem, se é uma pessoa de uma família notável, se é uma pessoa de uma família não conhecida. Deus opera de uma maneira maravilhosa. E como Deus chamou Abrão, aquele homem que não tinha descendência e era frustrado. Todo homem sem descendência é frustrado. Ou pelo menos a grande maioria. Imagina o sujeito saber, eu tive amigos assim, o sujeito saber que na sua morte acaba seu histórico. Não tem um descendente, não tem nada. Então, morreu. Acabou. Deus, na sua infinita compaixão, chama um homem que não tinha descendência, não tinha esperança, não tinha essa experiência, não tinha esses princípios, e lhe faz promessas grandiosas. O homem era o Abrão, o pai exaltado que não tinha filhos. Abrão significa isso, pai exaltado. Deus fez promessas ao Abrão, Abrão creu nas promessas, Deus tratou Abrão assim, e ele tinha 75 anos, e quando ele estava prestes a completar 100 anos, Deus realiza algumas das promessas, avisa que vai chegar o descendente e lhe faz promessas futuras, que a descendência dele seria numerosa. Vem a hipérbole da Bíblia, que seria como a areia da praia e as estrelas do céu. São hipérboles. E quem entende sabe que hipérbole é só um recurso, uma espécie de exagero na comunicação para fazer a pessoa acreditar. Bom, Deus cumpriu fielmente, é da sua natureza santa ser fiel, e agora existe, no contexto do Salmo, 3.000 anos atrás, há 3.000 anos, eu evito muito atrás, porque não tem como saber 3.000 anos na frente. Então, há 3.000 anos, Deus confirma estas promessas, já existindo um rei, existindo um reino, existindo uma pátria, existindo 12 tribos, existindo um sacerdócio, existindo um sistema jurídico confiável. Então, aqui, neste primeiro versículo da nossa leitura, diz: Israel confia no Senhor. Ele é o seu escudo e o seu auxílio. O seu auxílio e o seu escudo. Israel confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Como já havia toda a estrutura, diz, casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. E o que seria a casa de Arão? Exatamente o sacerdócio. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Portanto, Deus fala com a nação, Deus fala com o sacerdócio, os sacerdotes, e Deus fala com, usando aqui
chavões da nossa comunicação com o povão. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. No versículo 12, o salmista se regozijando porque ninguém compõe sem comunhão. Aí ele diz, o Senhor se lembrou de nós. O Senhor se lembrou de nós. O Senhor nos favoreceu, se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, nação, reino. Abençoará a casa de Arão, sacerdócio inseparável do reino. A própria nação era chamada, foi nomeada como um reino sacerdotal. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos, o povão, os sem nome, os sem brio, os sem destaque, e os grandes, os profetas, os sacerdotes, os reis, os juízes, os conselheiros, os patriarcas, os grandes líderes militares, os grandes formadores de opinião, os mestres da nação, os grandes. O Senhor abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais. É um contraste universal e milenar. A pequena nação, uma grande história. A pequena nação, um grande recurso. A pequena nação, um grande exemplo. A pequena nação, um grande serviço. Todo mundo conhece a respeito de Deus por causa de Israel. E até as desobediências de Israel, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, ele fala, se a queda de Israel é uma vantagem para o mundo, para o universo, para as nações, imagina a sua restauração. E sobre a queda, ele menciona isto porque houve a queda do Reino do Norte, houve a queda do Reino de Judá, houve a queda sob os romanos, houve a queda da diáspora, uma nação que foi expatriada, 5 para aquele canto, 10 para aquele lugar, 20 para ali, 100 para acolá. O mundo foi semeado com a semente de Abraão, a semente de Sem, a semente de Noé, a semente de Deus. O mundo foi semeado. Aqui ele diz, o Senhor vos aumentará cada vez mais. Há 2000 anos, nasce em Belém um menininho pobre, de um casal pobre, um carpinteiro e uma dona de casa. Este menininho era o Messias. Nasce, começa a sofrer as perseguições, é enviado para o Egito, onde se salva da morte por causa do rei Herodes.
volta para sua terra, vai lá para o meio do nada, lá em Nazaré, onde não vingava a autoridade. E Deus transforma até a terra seca. A Galileia dos gentios, lugar sem nada, sombra de morte. Não tinha nada. Mistura de povos, muita necessidade ou pobreza, nenhum brio. A Galileia não tinha. O único profeta daquela área, até onde se sabia, era o Naum, conforme pensam teólogos. A Bíblia não diz que Naum nasceu em Cafarnaum, mas colocam. Resultado, Deus, na sua fidelidade, cumpriu toda a promessa. E este último versículo diz: abençoará, o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Para quem não tinha filho, está de bom tamanho. Para quem não tinha história, é uma grande história. Para quem era um pai exaltado sem descendente, ter a sua semente em todos os países do mundo. Agora está Israel numa guerra com o Irã. Na verdade, o Irã alimentou esta guerra, armando os inimigos de Israel e apregoando a destruição de Israel. O Irã, o Arafat da OLP e o Hamas e o Hezbollah e toda essa gente. Resultado, Israel está numa guerra com o Irã. E lá no Irã existe sinagoga e existe muitos judeus que nunca voltaram desde a época do Império Persa, quando Alexandre, quando aqueles homens importantes tomaram a Babilônia. Então, a palavra de Deus, na sua fidelidade, se cumpriu. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Para quem não tinha filho, está de bom tamanho. As promessas na medida certa. Vamos fazer a nossa intercessão. Hoje a minha intercessão é pela família Pereira, meu irmão José Pereira, a irmã Albaniza e toda a família. Nossos ajudadores no nosso trabalho desde os anos 80, quando eu iniciei o trabalho com jovens na igreja que existia aqui no bairro. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Te louvamos, bendizemos e agradecemos pela Tua bondade. Abençoa, meu Senhor, o Teu povo, toma em Tuas santas mãos cada vida, manifesta, Senhor, o Teu poder na vida da igreja. Guarda os meus irmãos na cidade, no interior, crianças, jovens e adultos. E agora, meu Senhor, suplicamos a Ti, pelo irmão José Pereira, toma ele em Tuas santas mãos, te louvamos pela saúde, pelo vigor, pelo bem-estar dele, sua esposa, suas filhas, seus filhos. Ó Deus, guarda, toma em Tuas santas mãos a vida dos meus irmãos, abençoando a família, a descendência deles, noras, genros, netos, toma em Tuas santas mãos. Pai querido, Senhor da glória, Tu és o nosso Deus justo e aquele que nos justifica e também, Senhor, nos galardoa com a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.